Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Será que estamos abertos para permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida? Nós temos mantido a mente e o coração abertos ao interpretar as Escrituras para que o Espírito Santo possa direcionar nossos pensamentos? O fato da Bíblia não fazer sentido para os que não creem muda a nossa perspectiva da realidade das Escrituras? Pois é. Talvez já tenhamos ouvido alguém dizer: bem, essa é apenas a sua interpretação da Bíblia. É como se ao falarem isso para nós, pudesse ser desconsiderado tudo o que foi dito. Mas contestar dessa forma realmente não refuta nada. Existem maneiras certas e maneiras erradas de interpretar as Escrituras. A Bíblia diz que nenhuma parte da profecia é de particular interpretação. Veremos 6 princípios de interpretação que são aceitos em quase todos os lugares. Primeiro princípio de interpretação. Precisamos de fé e do Espírito Santo para interpretarmos as Escrituras. A Bíblia ela não faz sentido para quem não crê, para os não crentes. Na realidade, a Bíblia é a carta de amor de Deus aos que creem, aos crentes. Quando um incrédulo lê a palavra, ele está lendo a correspondência de outra pessoa. A Bíblia é um livro espiritual que deve ser compreendido por pessoas espirituais, conforme o versículo que nós lemos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Segundo princípio de interpretação. A Bíblia, por si só, é o seu melhor comentário. Ela mesma se explica. A Escritura interpreta a Escritura. Devemos praticar esse princípio obtendo uma Bíblia com referências cruzadas. Ao consultarmos essas referências cruzadas, teremos uma imagem muito maior e mais clara do que Deus disse em toda a sua palavra, não apenas naquele contexto. As referências cruzadas são links que interligam passagens em lugares diferentes das Escrituras, muitas vezes trazendo luz sobre uma passagem nem sempre tão clara. Terceiro princípio de interpretação. Devemos ler o Antigo Testamento com o Novo Testamento em mente e lermos o Novo Testamento com o Antigo Testamento em mente. Na realidade, o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. Então, eles estão intimamente interligados. Quarto princípio de interpretação. Devemos sempre interpretar passagens pouco claras à luz de passagens claras. Vejamos todo o conselho de Deus nas Escrituras para obter um entendimento claro quando encontrarmos uma passagem que pareça contraditória ou confusa. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 29 tem uma referência muito obscura ao batismo pelos mortos. É a única vez que a ideia é mencionada nas Escrituras. E se nós olharmos, Paulo ele não está defendendo essa ideia. Ele está se referindo a ela como uma contradição na forma de crença daqueles que se opunham ao que Paulo estava ensinando. Nada nas Escrituras dá margem para se batizar pelos mortos. Então deixemos passagens claras sobre salvação e batismo interpretarem esta que não está clara, e não o contrário. Quinto princípio de interpretação. Não podemos formar uma doutrina baseada apenas em um evento histórico. Consideremos as passagens históricas da Bíblia como devem ser, boas lições. Não devemos construir doutrinas sobre elas. Por exemplo, em Marcos 1,35, a Bíblia nos diz que Jesus se levantou muito cedo, foi para um lugar isolado e orou. Isso significa que nós devemos acordar todas as manhãs, às 4 da manhã, sair de casa e ir a algum lugar orar? Claro que não. Deus pode nos convencer de que seria uma boa ideia, mas isso não é um mandamento. É só algo que Cristo fez naquele momento. Algo bom, mas não obrigatório. Precisamos utilizar passagens doutrinárias para fundamentar algo que seja doutrinário. Sexto princípio de interpretação. Devemos utilizar as narrativas para fazermos as exposições.
Nunca podemos interpretar as Escrituras com base em nossas próprias experiências. O objetivo do estudo da Bíblia não é moldar as Escrituras para concordar com nossas opiniões subjetivas ou com nossas experiências. Não. Sentimentos mentem, as emoções mentem, o coração do homem é enganoso. Ao invés disso, precisamos descobrir a verdade atemporal de Deus e deixar que essa verdade molde nossa vida. Então nós vemos que precisamos estudar a Bíblia com o coração aberto e convidarmos a Deus para nos conformar à sua vontade. Deus não quer nos deixar no escuro quando estudamos as Escrituras. Seguir essas regras básicas do estudo da Bíblia pode nos ajudar a garantir que estamos lendo a palavra na perspectiva do próprio Deus.